Olá, nono anos, finalmente, né? Módulo 2 está aqui, nono ano. Vamos lá, vamos fazer uma viagemzinha pela nossa apostila maravilhosa. Então tá aí, nós falamos sobre a Ásia, certo? Então a Ásia, o maior, mais populoso dos continentes, diria que seus destaques físicos é o Himalaia, o lugar mais alto do mundo, lá no Monte Everest, 8.848 metros para cima, imagina isso aí, né? Aí eu tenho o Mar Morto, lugar, maior depressão do planeta em termos de continente, apesar de ser um mar, ele está dentro do continente, é um mar interior, não é isso? Claro, destaque de economia, a China, segunda maior economia do Ásia, e o Japão, terceira maior economia, ou melhor, China, maior economia, segunda maior economia do mundo e primeira maior economia da Ásia. E Japão, terceira maior economia do mundo, certo? E terceira maior economia do mundo e segunda maior economia da Ásia, para não confundir, já entrei confundindo, né? Então o Japão seria a terceira do mundo e a segunda da Ásia. Em termos de Ásia, só perde para a China. Em termos de mundo, perde para os Estados Unidos e para a China. Então, né? Então, você tem uma divisão aí diferente da Ásia, né? Mas eu prefiro aquela divisão, ela fica mais específica, que é a Ásia setentrional, que é aquela parte norte da Sibéria. A Ásia central, onde ficam os tãos, os Cazaquistão, os Turcomenistão, os Uzbequistão, por aí vai, né? E lá embaixo você tem lá evidentemente, a Ásia Meridional, certo? Isso não, essas definições, essas divisões, elas vão, porque não existe uma divisão oficial da Ásia. Por exemplo, no Brasil você tem a divisão oficial do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões, mas porque o Brasil é um país, a Ásia não é um país, a Ásia é um continente. Então, para chegar a um acordo entre os países do mundo e os países asiáticos, vamos fazer a divisão da Ásia desse jeito. Então é complicado. Então não existe de fato uma divisão oficial da Ásia. Então eu posso dizer, além das regiões que eu citei aí, na divisão que eu prefiro, que o professor Otto prefere, que é meridional, central e setentrional, né? Aí eu tenho o Extremo Oriente, o Oriente Médio, que é o sudoeste da Ásia, e mais o Sudeste Asiático. Certo? Então eu tenho essas regiões aí da Ásia, mas não é uma coisa um pouco relativa, vai depender muito da preferência do professor e do próprio livro, certo? Então aí nós temos aí os aspectos físicos da Ásia, como eu já destaquei, né? Eu destacaria rios na Ásia que são importantes, como historicamente o Rio Jordão, né? Historicamente o rio Tigres e Eufrates, que formaram a Mesopotâmia, certo? E eu tenho os rios, tipo o rio Yangtze-Kiang e Huanghe, que são os rios azul e amarelo lá da China, tá certo? Prontinho, é claro, como a Ásia ela tem o lugar mais alto do mundo, que forma gelo, tem gelo lá em cima do Himalaia, então ele vai derretendo, principalmente nas suas partes mais baixas, lá em cima do Everest o gelo praticamente se mantém firme, né? Fixo, porque é muito alto. Mas lá embaixo, aquelas partes, o gelo vai derretendo, principalmente nos períodos menos frios do ano daquela região, e vão alimentando rios. O próprio rio Indo e Ganges da Índia, eles nascem lá em cima da cordilheira do Himalaia. Tá ok? O pessoal disse que para não parar de falar tá ok, que parece que eu estou puxando alguma coisa política, mas não é não, viu gente? Pronto. Eu tenho, certo? Passar aqui para a gente chegar no Oriente Médio. Eu tenho a parte asiática continental e eu tenho a parte asiática insular. Essa palavra insular, evidentemente, refere-se a ilhas. Continente, claro, e evidentemente ao próprio continente. Certo? Tem ilhas que são prolongamentos dos continentes, que são as ilhas continentais, certo? Elas ficaram separadas porque
uma parte é bem mais baixa, que foi coberta pela água, e outras têm origem vulcânica. O vulcão no fundo do mar vai, entre milhões de anos, ele consegue, na sua formação, superar o nível da água e forma aí as ilhas vulcânicas. Então, destaque para as ilhas vulcânicas. Eu destacaria o arquipélago japonês, que é um arquipélago de origem vulcânica, porque o Japão, né, é um país insular. Ok? Pronto. Com relação aos biomas que eu cantei para vocês, está aqui na página 13 da sua apostila. Deixa eu ver se dá para ver aí, visualizar. Vamos lá. 13 da sua apostila, certo? Você tem, evidentemente, os biomas. Então você vai encontrar a tundra e a floresta de coníferas. A tundra vem quando acaba o permafrost da tundra, que é aquela camada de gelo fixa embaixo do solo da tundra. Aí começa a taiga, né? A taiga siberiana, lá na região norte ou na Ásia setentrional, certo? Aí você tem as estepes, as montanhas e os desertos. As montanhas com plantas orófilas, onde prevalece o bioma de montanhas. As estepes seria uma espécie de faixa de transição entre clima temperado e clima deserto, certo? E ou melhor, entre floresta temperada e deserto. E claro, você tem também os próprios desertos, né? Que são, eu tenho desertos gelados, né? Lá do norte da Rússia, certo? E eu tenho desertos de areia, como o deserto de Gobi, que fica ali na China, certo? Aí eu tenho a vegetação e o clima de vegetação mediterrânea, que é aquela parte que fica no sul da Europa, norte da África e leste, ou melhor, oeste do Oriente Médio, ali no sudoeste asiático, certo? Aí claro, as savanas são típicas da África, mas você tem um subtipo ali naquela região entre a Ásia central e meridional e o próprio Oriente Médio, certo? Que a gente chama de junglo, né? Principalmente na Índia, tem os junglos, certo? Tem até o tigre asiático. Agora eu me referindo nas economias, mas sim aos animais. Aí claro, na Ásia vai ter, na região da China, na região acima do Trópico de Câncer, né? Você vai ter florestas temperadas. Essas já foram bastante devastadas, porque o solo é muito bom para a agricultura. Então, é aquelas que têm vegetação decídua, ou seja, perdem as folhas em determinada época do ano. E um clima que favorece muito o cultivo do arroz, certo? É o clima de monções, onde o vento sopra diferente no verão, período do verão e no período do inverno. Num ele sopra para o mar e outro ele sopra mais intensamente para a terra, o que faz a formação dos loés lá na China, por exemplo, são solos bons para a prática da agricultura, principalmente a agricultura do arroz. Então você tem aí uma foto, vou abrir aqui, tá? Ó. Tá dando para ver aí? Tá, né? Tá vendo? Ó, o povo lá do Vietnã, já que essa foto do cultivo de arroz, vou mostrar de novo, o cultivo do arroz lá no Vietnã. Vietnã que faz parte do Sudeste Asiático, é um dos novos tigres asiáticos e é um país de economia mista, assim como a China, tá certo? Então lá eles produzem muito arroz. E o mundo hoje é paparroz, assim como eles são, né? Tem um pássaro chamado paparroz, né? Você vê que a maior parte do nosso almoço, da nossa janta, é arroz. A gente está mais perdendo esse hábito. Geralmente à noite você come uma pizza, come um sanduíche, né, tal. Mas geralmente no almoço ainda segue aquela tradição de comer um arrozinho, um feijão, um macarrão, uma mistura. Pode ser uma carne, um frango, um peixe, né? Ou pode ser alguma coisa mista entre eles, certo? Ou mesmo um ovo ou uma sardinha, né? Uma coisa assim, né? Eu me lembro que no interior a gente comia malaçada. Vocês já comeram malaçada? Malaçada é feita, é tipo um omelete, só que eu acho que ela é mais temperada e leva farinha, se não me engano. Certo? Mas era muito gostoso, malaçada. Certo? Mas na realidade é um omelete.
Tá certo? Pode perguntar para o pai de vocês, que eu tenho certeza que ele se lembra da malaçada. Mas é fato de que o brasileiro é o Papa Ruiz. Questão da população da Ásia, evidentemente. A Rússia é o maior país da Ásia e não é tão populoso assim. Você vem parar para pensar, né? A Rússia tá ali entre os 15 países mais populosos do mundo. Não é isso? Pronto. Aí a Rússia é o maior país do mundo, é o maior país da Ásia e o maior país da Europa, como eu já falei para vocês. Quando você pega a população da Rússia e divide pela área da Rússia, a cidade demográfica da Rússia chega a ser baixa. Né? Diferente da China, porque a China são 1,3 ou quase 1,4 bilhão de pessoas. Então, quando você divide pela população da China, já dá uma densidade maior do que a da Rússia. Pega a China e a Índia, são os únicos países que superaram a casa aí de 1 bilhão de pessoas. Certo? Crescimento populacional da Ásia, página 18. Né? Então, claro que tem países pequenos que são populosos, relativamente pequenos. O próprio Japão não tem uma extensão territorial grandiosa como a do Brasil, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, certo? E mesmo assim apresenta uma expressiva população. Tá certo? Então é um país bem populoso e tem a região metropolitana mais populosa do mundo, que seria a região metropolitana ali da capital do Japão, chamada Tóquio. Certo? Eu tenho países da Ásia que se destacam bastante na questão da educação. A China, com a implantação da sua ditadura em 1949, né, que foi chamada de socialista, certo? Claro, uma das prioridades foi a educação. Claro que todo país que tem educação como prioridade, ele tende a crescer. Certo? Você pegar a Europa lá, se você tiver um filho de idade escolar e você não mandar ele para o colégio, você pode até ser preso. Certo? E que é uma lei também, é uma lei mais ou menos aqui do Brasil, só que no Brasil ela não funciona. Né? Mas o pai que tem filho de idade escolar, o filho tem que estar na escola. Tá legal? E lá na China isso funciona de uma maneira bem mais rígida. Não mande não para você ver. Certo? Então as pessoas lá... E a escola é de graça, paga pelo Estado, escola. E aí o aluno ainda é incentivado lá, que é uma das coisas positivas, mas claro, pelo fato de ser uma ditadura, não é tão interessante assim. Mas, por exemplo, o aluno está na escola, ele tem uma tendência para jogar basquete, então bota ele para o basquete. Para fazer ginástica, bota ele na ginástica. No futebol nem tanto, mas melhorou mais ultimamente, bota para jogar futebol. O pessoal disse, não, lá eles estão melhorando porque os alunos são obrigados a ganhar. Impossível. Para eu me botar para jogar, jogar hóquei no gelo, que eles chamam de hóquei no gelo, certo? Não é só porque eu estou sendo, se tu não ganhar, tu vai morrer. Não é por isso que eu vou ganhar, eu vou me esforçar. Mas eu não vou morrer. Mas eu vou ter que morrer, porque eu não vou conseguir ganhar de uma pessoa que já joga há bastante tempo. Mas é verdade, lá criança mesmo vai para a escola mesmo e tem que estudar mesmo. Certo? E tem que praticar esporte mesmo. Se não tiver tendência nenhuma para o esporte, vai para outra área, vai para o lado da ciência, vai para o lado, né? Mas tem que ir, certo? Então, não pode. Não, se eu escolhi ser vagabundo, palavra feia, né? Mas não pode não, eles não deixam não. Entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Então a escola realmente funciona mesmo, são escolas de qualidade, dada pelo Estado. Né? O pessoal diz lá que na China tem problemas relativos a isso, porque mão de obra é barata, mas o Estado ele banca grande parte das necessidades dos chineses. Eles não pagam pelos... eu estou falando da parte socialista, porque tem uma parte que é igual aqui a nós, que é capitalista, se pratica o capitalismo. Né? Então, o analfabetismo, você pode ver aí da China, ele é pouco expressivo, como é no Japão também. Ó. Tá vendo? Ó? Agora, se você pegar o Timor-Leste, a Índia, o Bangladesh, o Nepal, a realidade muda bastante, olha aí. Né? Então, a China, o Japão, eles têm esses grandes destaques. Você pode ver, ó, o próprio Vietnã, dê uma olhadinha aí no Vietnã, porque os índices deles melhoraram depois da Guerra do Vietnã, onde eles se aliaram à União Soviética,
certo? Depois acaba a União Soviética, eles não sabem muito o que fazer. Vão se tornar capitalistas, não vão e tal, não sei o que mais. A questão da educação, um país que prioriza a educação, ele se desenvolve. Você pode pegar todos os países, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, que são países com melhor qualidade de vida, já que a China não é um país desenvolvido ainda. Você pode ver que eles investiram maciçamente em educação. Certo? Com educação vem tudo. Certo? Que as pessoas mais educadas não é, vamos dizer assim, não é geral. Mas em maioria sim. Se eu estiver generalizando, sim. Não é todo mundo também que vai para a escola que adquire educação. Mas, porque a educação, né, são coisas relativas. Às vezes, os seus bons gestos no dia a dia, como dar bom dia, né, como falar educadamente com as pessoas e tal, isso tem a ver com uma educação pessoal, mas nós estamos nos referindo também à educação científica, aquela onde você aprende os conhecimentos e a socialização nos colégios. Claro que tem gente que no colégio é educadíssimo, mas fora do colégio já não é tanto. Né? Mas quando se melhora a condição, diz, não, tem tanta gente no Brasil, eu também conheço, mas a maioria das pessoas que realmente estudaram tendem a ser mais educadas no dia a dia do convívio com a pessoa. Geralmente, eu não estou dizendo que é todo mundo. Certo? Não é regra, não é todo mundo que é assim, mas em maioria sim. Em maioria sim. Quanto mais educação você adquire, melhor a sua condição de socialização com as pessoas. Né? Não é isso? Então, um país que investe em educação, você pode pegar, o pessoal da Europa são educadíssimos. Certo? Não, mas eles exploram o resto do mundo para poder ter aquela qualidade de vida. Por isso que eles são educados, não passam necessidade. Eu até concordo com vocês nesse aspecto. Mas foi a educação, o fato de ir à escola lá é praticamente uma questão geral das pessoas irem às faculdades. Certo? E elas visam a faculdade pelos seus, digamos assim, pelos seus atributos, pelas suas vocações, e não pensando na questão do dinheiro. Certo? Mas aí, claro, eu estou dizendo isso que é uma coisa relativa, você pode ter sua própria opinião sobre o assunto. Tá certo? Mas o fato é que o país que investe em educação, em saúde, em produção de tecnologia, como foi o próprio caso do Japão após a Segunda Guerra, esse país tende a se desenvolver mesmo. Ok? Pronto? Então vamos lá. Temos economias fortes na Ásia, né, que é o assunto da página 25, dá para ver. Ó. Eu destacaria, claro e evidente, como eu já disse, a China, o Japão, a Índia também tem uma economia muito forte. E em termos bélico-nucleares, certo? Eu destacaria, claro e evidentemente, a Rússia. A Rússia tende a, no futuro, também conseguir se tornar um país desenvolvido, assim como o próprio Brasil. Né? O problema que o Brasil não se desenvolve é exatamente, no meu modo de ver, a distribuição de riqueza. Quando se fala em distribuição de riqueza, muita gente acha ruim, principalmente quem é rico. Não quer dividir o que tem. Né? Estão certos, né? Vamos lá. Mas o Brasil, a desigualdade social do Brasil atrasa demais o Brasil. A falta de acesso das populações mais carentes à saúde e educação atrasa demais o Brasil. Certo? Então, tem que ser criados por... Você vê o próprio Estados Unidos, que é o país capitalista mais desenvolvido do mundo, maior PIB, maior tudo, certo? Os Estados Unidos têm uma boa distribuição de riqueza. Você não encontra gente muito pobre, em maioria, generalizando a coisa, vendo no meio de pouca gente muito rica, como acontece no Brasil, na Índia, na China, nem tanto, porque houve todo um processo de planificação da economia. Isso fez com que a distribuição da riqueza fosse de fato feita, apesar de que eu estou dizendo, a ditadura é ruim, as pessoas não têm direito, né, direitos individuais, não têm direito de reclamar, certo? Mesmo nos lugares onde se pratica o capitalismo, os direitos são limitados, a democracia é limitada, então por isso que o regime chinês é um regime, digamos assim, que não tem tantos atrativos por conta dessa ditadura. Aí eu pegaria lá, né, em termos de economia, que cresceram bastante fortemente, os tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte a gente sabe que também tem um regime
de economia planificada na totalidade, não é igual a China que é misto, nem ao Vietnã, ela seria de economia planificada, né, que é aquela que eu já expliquei para vocês. Certo? Então, destacaria os tigres asiáticos, então, também como grandes economias. Em termos de crescimento, seriam eles a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, que é uma região administrativa chinesa, e Taiwan, que seria a província rebelde da China. Certo? E os novos tigres, que seria a Malásia, Indonésia, Tailândia, o próprio Vietnã, Filipinas. Certo? Então, esses países têm crescido muito porque se tornaram plataformas de exportação, principalmente os quadros originais e agora mais recentemente os novos tigres asiáticos. Claro, economia, a gente fala de Japão, porque Japão seria o país, além de ter a terceira maior economia do mundo, certinho, ainda tem uma excelente qualidade de vida, as pessoas lá vivem bem, só que trabalham demais, estudam demais e estão agora vivenciando um problema sério que é o karoshi, a doença pelo excesso de trabalho, até morte. Então vamos lá, China, tá aí o que eu falei para vocês. Socialista de mercado. Você lembra quando eu passei a música da China para vocês, que dizia assim, ó, na Ásia tem a China, o terceiro em extensão, um país, 2 sistemas, maior população. Então 2 sistemas seria esse socialismo de mercado. Porque socialista, característica é economia planificada e não de mercado. Certo? Então sem classes sociais. Certo? Só que a China tem os dois. A maior parte da China é socialista e as outras partes, as zonas de economias especiais da China, são capitalistas. Certo? Por isso, socialismo de mercado ou capitalista vermelho, que o vermelho é o símbolo aí do socialismo. Certinho? Pronto. Vamos aqui. Já falei, ó. Citei, já tá aí os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos na página 33, 34, 35, né? Se fala dos tigres asiáticos. Certo? Vamos aqui para o sudoeste da Ásia, que eu já disse para vocês. Qual é o sudoeste da Ásia? É o Oriente Médio, tá vendo? O sudoeste da Ásia é o Oriente Médio, uma região de muitos contrastes. Destacaria em termos de motivos de conflitos, a água, petróleo e, claro, a religião, como eu já falei para vocês. Ó. Tá vendo? Em termos de população, o Oriente Médio tem suas características, certo? Os países lá não são tão populosos, tipo os Estados Unidos, a Indonésia e tal, mas são populosos, certo? Tá aqui, ó, a economia, principalmente na região do Golfo, certo? Extremamente dependente do hidrocarboneto, que é o petróleo, né? Do combustível fóssil chamado petróleo, o que volta os olhos do mundo para esses lugares. Volto a dizer que a maior parte da riqueza gerada pelo petróleo nesses países fica na mão de poucos. A grande maioria da população realmente não tem acesso à riqueza. É característica inclusive do Brasil, isso aí, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas a maior parte da riqueza fica concentrada na mão de um percentual muito pequenininho. Tá bom? Então, nós temos, claro, tá vendo? Além da economia petrolífera, o Oriente Médio ele vai se destacar sim na questão do turismo. E entre os quais se destaca também o turismo religioso. Imagina, quem é cristão, que não tinha vontade de visitar a famosíssima cidade de Belém, que é a cidade que Jesus nasceu, e principalmente a famosíssima Jerusalém, mesmo quem é judeu ou mesmo quem é islâmico, né? Porque foi lá pelo islamismo, na cidade de Jerusalém, que Maomé ascendeu aos céus. Então quem é que da religião de Alá, né?
do maometismo, também chamado assim, que não queria visitar a cidade de Jerusalém. Quem é que cristão que não queria ver lá onde Jesus Cristo ocorreu toda a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição, né? Quem o judeu que não queria ir lá ver onde foi construído o grande templo, né? Que foi guardada a arca da aliança. Então, tem um turismo, além da própria cidade de Meca, que é a cidade mais importante para o islamismo. Qual a pessoa que não quer visitar? Tá aí a cidade, ó, Meca, página 55 da sua apostila, né? Certo? Então, quem é que não queria ir lá na cidade de Meca? Muita gente queria, né? Que queria visitar a famosíssima Meca. Aqui a gente tem a Meca do Cariri, né? Que é a cidade de Juazeiro, porque lá eles recebem muito turistas. Esse turista, não de praia e sol, que é o turismo mais comum do mundo, certo? Mas temos o turismo religioso. Vão lá exatamente para rezar, para conhecer o lugar onde se desenvolveu toda a questão do islamismo, no caso de Meca, questão do cristianismo na cidade de Jerusalém, que foi o alvo das cruzadas, queriam tomar a cidade, né? Então ela foi caindo na mão dos cristãos, depois caindo na mão do povo muçulmano, certo? E por aí vai. E lembrando, no islamismo nós temos duas correntes fortes, que é a sunita e os xiitas, não é isso? Pronto. Então Jerusalém é a cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo. Expliquei, judeus. Lá onde ocorreu a cidade do rei Davi, onde foi guardada a Arca da Aliança, por aí vai. Né? Do islamismo, o lugar onde Maomé ascendeu aos céus, e do cristianismo, onde ocorreu a paixão de Cristo. Então, quem não tinha vontade? Mas além de Jerusalém, além de Meca, que outras cidades que você tinha vontade de visitar? Poxa, a própria cidade de Istambul, na Turquia, né, que está ali entre a Europa e o Oriente Médio. Quem não tinha vontade de visitar, né? A antiga Constantinopla. Quem não teria vontade de visitar, por exemplo, conhecer o Rio Jordão, né, onde Cristo foi batizado por João Batista? Quem não tinha vontade de conhecer o Mar Morto, o mar mais salgado do mundo? Muita gente muita gente tem vontade, não é isso? Quem não teria vontade, por exemplo, de visitar, deixa eu pensar aqui, outros lugares, né? Os lugares lá onde os talibãs escolheram para ser sede, né? É mais perigoso. Seria ali a região do Afeganistão, que parte do Afeganistão é considerado assim do Oriente Médio, né? A Península de Suez, o próprio canal de Suez fica ali entre a África e a Ásia, o próprio Monte Sinai, né? O próprio Mar Vermelho, que é aquele mar da travessia de Moisés. Quem não tinha vontade de conhecer? Certo? O próprio Golfo Pérsico, a região produtora. Quem é que não tinha vontade de conhecer? Muita gente, claro. Eu nem se fala. Tá bom? Então você tem a Guerra Santa com relação, né, principalmente ao islamismo. Certo? Eles acreditam que se eles morrerem pela causa de suas religiões, eles já vão estar salvos. Certo? Então são os guerreiros de Deus, já estão salvos. Certo? É claro que, como eu disse, tem a corrente mais radical e uma menos radical. Os xiitas, por exemplo, são bem mais radicais do que os sunitas. Certo? E no cristianismo nós temos divisões também, né? Temos o protestantismo e o catolicismo. E tem a divisão dentro do católico, tem aquele mais branco, tem o mais ortodoxo e por aí vai. E dentro do protestantismo são muitas igrejas, né? Você sabe disso, tem correntes da Assembleia de Deus, tem aquela que é mais branda, tipo a Batista e tal, né? Não é assim que faz? Pronto. Em nome dessa guerra, da guerra por conta das religiões, certo? Ocorreu esse atentado aí, 11 de setembro de 2001, que quando o Talibã, né, patrocinado
a Al-Qaeda, né, o Talibã e tal, tudo faz parte, patrocinado pelo Osama Bin Laden. Eles patrocinaram, durante muito tempo, arquitetaram, patrocinaram aqueles ataques. Eu tenho, claro, aí a questão da Palestina, que os judeus estavam espalhados pelo mundo desde a diáspora, tá certo? Porque os judeus foram, no mundo cristão, eles foram, digamos assim, sofreram, porque, segundo a história nos conta, foram os judeus que entregaram Jesus, né? Na hora da escolha lá entre Jesus e Barrabás, os judeus escolheram Jesus para morrer na cruz, sendo que ele não tinha feito nada. Então, tanto que o judeu não acredita em Jesus Cristo, né? Então, por não acreditar, se difere isso do cristianismo. Muita coisa é igual, mas se difere a partir do nascimento de Cristo, já que eles acham que o Messias ainda vem. Então, nós tivemos uma política no mundo, principalmente antes da Segunda Guerra, de antissemitismo, né, que era uma política contra os judeus, crucificar não, vamos dizer assim, exterminar os judeus, né, o Holocausto contou bem isso, certo? E tinha um movimento chamado de sionismo, certo? Que Sion é uma colina localizada em Jerusalém, certo? E esse sionismo, quer dizer, esse sionismo pregava que existisse um Estado, já que era um povo que não tinha Estado, tinha história em comum, religião em comum, né, tradições em comum, mas não tinha um Estado. Até que foi feito lá, eles foram comprando fazendas, né, aí fizeram os kibbutz e os moshaves. Os kibbutz também tinham a função de defesa do lugar, com o estabelecimento desses kibbutz e a política da ONU de criar um Estado judeu, separando a Palestina. Uma parte seria o Estado da Palestina, outro um Estado judeu, né? Aí eles não aceitaram, aqui, né, a divisão, página 60. Os palestinos que já estavam morando lá não aceitaram que os judeus fossem para lá, começou a confusão. Os judeus, evidentemente, começaram a brigar, certo? Com o apoio dos americanos, e tendo um desenvolvimento forte. O Estado de Israel é um Estado desenvolvido dentro do Oriente Médio, principalmente por conta do apoio dos Estados Unidos, que precisava de um aliado naquela região, certo? Do Oriente Médio. E esse aliado veio a ser o Estado judeu, né? O Estado de Israel. Aí, os palestinos, eles expulsaram, tomaram as terras que era para ser uma parte dos judeus, outra dos palestinos. Os palestinos, certo? O vídeo vai acabar aí. Vou dar uma pausa e vou continuar. Pronto. Ficar misturado aí não tem importância não, que a gente já está encerrando. Ok? Então, os palestinos acabaram ficando refugiados em alguns países, como a Jordânia, a Síria, certo? O Líbano, certo? Eles foram ocupados, foram para alguns lugares lá, né? Porque os judeus tomaram na marra o país que era deles também. Aí começou aquela confusão. Claro que todos os países que eram muçulmanos, vamos dizer assim, que tinham o maometismo como religião, ficaram do lado dos palestinos. Aí começa a confusão lá. E se o judeu atacar algum país, evidentemente todos se voltam contra ele. Foi a estratégia da Guerra do Golfo do Saddam Hussein, porque eles vão ficar do lado dos seus irmãos por religião contra o Estado de Israel, que é o único Estado judeu naquela região. Aí os palestinos, né, os povos, digamos assim, os povos do islamismo, que tinham os palestinos como irmãos, começaram a se voltar contra os judeus. Mas como os judeus já eram desenvolvidos e tinham apoio, inclusive militar americano, eles acabaram tomando terra desses povos, tipo Síria, Jordânia, o próprio Egito, né?
né, ali na região do Oriente Médio. O Egito está na África, mas, certo? Tem todos os territórios chamados a Cisjordânia, as colinas de Golã, certo? Aí os judeus acabaram tomando essas terras. Aí que ficou conhecido como os territórios ocupados por Israel, entre eles a faixa de Gaza, né, que ficou muito conhecida, com muitos conflitos. Aí a Palestina cria a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que tinha como Yasser Arafat a figura mais importante, certo? Mas brigava, mas não conseguiu vencer. Só quem vencia era Israel. Temos guerras, né, importantes, lutas importantes, batalhas importantes nessa briga, assassinato de alguns líderes, principalmente judeus, certo? E também tivemos, por exemplo, algumas que ficaram muito conhecidas, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, certo? E por aí foi. Sempre se tentou fazer uma trégua lá. Alguns presidentes, principalmente os presidentes americanos, tentaram intervir, e intervieram realmente, mas sempre um fanático religioso ia lá, assassinava alguém e começava todo o problema de novo, certo? Tá aí toda a questão. Claro, a questão da água, a questão dos aquíferos, a questão das águas que podem ser utilizadas para o plantio também são motivos de guerra naquela região, tá certo? Berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Queridos, ficando por aqui, boa sorte lá na prova, beijos para vocês, tchau, tchau.